Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos! Eu sou o sommelier Diego Marra e hoje tenho muito orgulho de falar sobre vinho português. Como escolher o que comprar, principais regiões, o que tem de bom, o que aparece no rótulo. Isso e muito mais no seu, no meu, no nosso canal Vinhos de Bicicleta. Vem comigo! Galera, eu já gosto de começar o episódio pedindo para vocês deixarem aquele like se vocês gostam do nosso conteúdo, até porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. E se você tem amigos e amigas que gostam de vinho também, divulga esse episódio aqui para eles no WhatsApp, no Telegram, nas mídias sociais, beleza? Tem muita gente que gosta de vinho, mas não conhece a gente, você acredita? Pois é, toda semana tem conteúdo de altíssima qualidade meu ou do Rodrigão por aqui. Ah, galera, queria dar um aviso aqui. Ó, os cursos presenciais de 2023 já estão disponíveis, a gente já tem o calendário, viu? Eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio, dá uma passada lá para reservar a sua vaga, é uma oportunidade única você vir aqui conhecer a gente, aprender bastante coisa sobre vinho e já tem gente reservando. Então toma cuidado pra você não perder sua vaga, viu? Beleza? Agora vamos lá sem enrolação. Portugal é dividido em 14 regiões vinícolas, que cobrem basicamente todo o território, né? E isso contando com o arquipélago de Açores e com o arquipélago da Madeira. Nessas regiões, nessas 14 regiões, os produtores podem fazer os seus vinhos regionais. Aparece no rótulo ou no contrarótulo isso, vinho regional, tá? E o que são os vinhos regionais? Vinhos regionais são feitos com pelo menos 85% de uvas provenientes daquela região que ele aponta no rótulo. É um vinho feito com regras mais flexíveis, o produtor consegue cumprir com mais facilidade para te entregar um vinho com bom custo-benefício, um vinho de qualidade e que tem alguma coisa de regionalidade. O vinho tem que apresentar regionalidade, ele capta a essência da região de onde ele vem. As características da região influenciam as características do vinho e o vinho regional precisa ter alguma coisa disso. Tudo bem? Nessas 14 regiões vinícolas, a gente tem também 31 denominações de origem controlada, sigla DOC, que vai aparecer no rótulo também, tá? Alguns produtores preferem usar DOP, denominação de origem protegida, mas é a mesma coisa, tá? O que são os vinhos DOC? Vinhos DOC são vinhos feitos com regras mais rígidas, em regiões demarcadas menores, pequenininhas. Essas regras, por exemplo, 100% das uvas tem que ser proveniente da região demarcada. Elas visam entregar para o vinho o suprassumo da regionalidade, o suprassumo do terroir. É um vinho extremamente representativo da região de onde ele vem. Entenderam mais ou menos o conceito? Ah, então o vinho DOC é melhor do que vinho regional? Não necessariamente, tá? O vinho DOC, a missão dele é entregar muito mais regionalidade, tipicidade, terroir. O vinho regional, ele tem que ter terroir, mas o produtor tem mais liberdade. Ele pode ser até melhor que um vinho DOC. Beleza? Entenderam? Show de bola. Outra coisa, Diego, o rótulo não aparece nem vinho regional e nem vinho DOC. O que o vinho português é, então? Nesse caso, ele é um vinho genérico, tá? Um vinho que a gente chama de vinho de mesa, porque ele não tem nenhuma relação com nenhuma das regiões vinícolas. Ele não carrega característica de terroir, tudo bem? Os portugueses têm mais de 300 uvas diferentes, né? E eles plantam por lá também algumas uvas de outros países, uvas alemãs, algumas uvas francesas. Então eu queria fazer um conteúdo prático. Não vale a pena eu começar a listar um monte de uva, um monte de característica diferente de uva aqui. Não é prático e eu não vou alcançar um leque mais amplo. O que eu preferi fazer é falar sobre as principais regiões, porque sim, os vinhos das regiões portuguesas têm características próprias. Vocês vão ver que o vídeo vai ficar redondinho, beleza? Outra coisa importante também é que os portugueses fazem vinhos varietais, tipo vinho que dá destaque para uma uva só no rótulo, vinho que tem como característica as qualidades de uma uva só, eles até fazem. Mas os portugueses são muito conhecidos no mundo por serem mestres do corte, ou seja, eles têm a alquimia de misturar diversas uvas e vinhos diferentes para chegar num vinho que tenha a qualidade de todos eles, de todos os vinhos e de todas as uvas, tá? Então, por isso que vale muito mais a pena falar das regiões portuguesas do que das uvas portuguesas. Falando já sobre as regiões, a gente tem que lembrar, galera, que Portugal é um retângulo de pé na ponta da Europa, né? Então, olha só, para temperaturas da Europa, Portugal é um país quente. Na média, os vinhos portugueses vão ser alcoólicos, vão ser intensos, vão ser pesados, untuosos,
tudo bem? Geralmente com mais de 13% de álcool, aliás, sejam eles brancos, rosados ou tintos, tá? E os nossos amigos portugueses gostam de vinificar uvas tintas tânicas, que tem bastante tanino na casca, e esse tanino vai parar dentro do vinho, pois é. Então, falando de características gerais do país, os vinhos portugueses tintos são muito tânicos. Geralmente, se a gente tiver uma safra mais nova, vinhos mais jovens, esses taninos vão ser mais marcados na boca, vão trazer aquela sensação de astringência, sabe, banana verde, aquela secura com mais potência. Se a gente estiver falando de vinhos mais velhos, safras mais antigas, os taninos também vão estar lá, mas são taninos já mais amaciados, arredondados, que passam na sua boca como um veludo, tudo bem? Mas vamos lá! Como Portugal é um país pequeno, por mais que ele seja um retângulo de pé, ele sofre influência de um monte de lado. Então vamos pegar primeiro a pontinha noroeste, o noroeste do país, né? A gente tem uma influência muito grande do Oceano Atlântico. A gente tem brisas frescas que trazem umidade, que jogam as temperaturas um pouquinho mais para baixo. A gente tem um amadurecimento moderado das uvas, e a tendência de fazer vinhos brancos mais leves, vinhos rosados e tintos mais leves, tudo bem? Na pontinha noroeste, a gente tem a região do Minho, tá? A região do Minho faz vinho regional do Minho, e dentro dela a gente tem a denominação de origem controlada DOC, vinhos verdes. Pessoal, o vinho verde pode ser branco, rosado ou tinto, tá? A cor do vinho não é verde, não. Beleza? A questão é, o verde aqui tem o significado de um vinho jovem, um vinho fresco com acidez mais alta que é bebido logo depois do engarrafamento para conservar esse frescor. É o contraponto ao vinho maduro que é feito em outras regiões de Portugal, que precisa geralmente ser amaciado pelo tempo, precisa de um amadurecimento. Tá bom? Então o vinho verde é um vinho fresco e os principais vinhos verdes são brancos, tudo bem? Uma dica legal é, o vinho verde branco seco, ele acaba tendo uma acidez muito alta. E eu sempre sugiro que você beba esse vinho, harmonizando ele com comida. Pode ser fruto do mar, pode ser um risoto, uma massa com molho leve, um peixe com ervas, tá? Porque nesse caso, a comida vai amaciar a acidez do vinho, eles vão se equilibrar. Se a gente pegar um vinho verde branco meio seco, ele tem um toquezinho de açúcar residual que não vai fazer dele doce, mas já vai equilibrar a alta acidez. Ele vai ter o frescor, mas a acidez equilibrada. Esse já é o vinho branco que você pode levar para praia, para piscina, botar dentro do gelo e beber sem comer nada, porque ele fica fenomenal. Show de bola? A gente cai um pouquinho mais para baixo, a gente chega na região de Beira Atlântico. Influência atlântica também, brisas frescas. A região de Beira Atlântico vai fazer os vinhos regionais de Beira Atlântico. Mas lá dentro a gente tem uma DOC pequenininha chamada DOC Bairrada, que se chama assim porque o solo é basicamente de barro, né? Então é um solo úmido que preserva a umidade que vem do mar. Então é um solo frio, as uvas tintas demoram mais para amadurecer. Por isso a gente vai ter tintos mais leves na Bairrada. Por mais que a gente tenha um padrão frutado em Portugal, os tintos da Bairrada, porque vêm de um terroir frio, eles vão ter alguns aromas mais rústicos, que vão lembrar a palha, ervas secas, um toque de fazenda. São vinhos diferentes dentro do padrão de Portugal, que é frutadão, beleza? Vale muito a pena provar. E, aliás, tem uma harmonização regional com o leitão da Bairrada, que é um leitão assado. Um tinto da Bairrada com um leitão assado, fica fenomenal. Experimenta e depois você me conta aqui nos comentários. Agora a gente vai para o interior do país, ponta nordeste. A gente encontra por lá continentalidade e altitude, na região famosíssima que é o Douro. Douro é consagrado demais, né? A gente tem lá o vinho regional douriense ou a DOC Douro, tudo bem? Como a gente tem bastante continentalidade e altitude, a gente tem muita amplitude térmica. Os dias são quentes pra caramba, as noites são frias, então a uva vai amadurecer bastante. Os vinhos brancos vão ter aromas de frutas tropicais. Os vinhos tintos, eles vão carregar aromas de fruta em compota, frutas negras, licor de cassis, tá? Vão ter bastante taninos, vão ser taninos macios na boca, mas essas noites frias vão conservar a acidez. Você vai ter frescor nos vinhos de lá, então por mais que eles sejam pesados, também são frescos. E isso é significado de vinho de guarda. São vinhos portugueses fenomenais para você guardar na adega, para que sejam amaciados durante anos e tragam características fenomenais depois de uns 4, 5 aninhos. É claro que lá também tem vinhos jovens, mas os tintos pesados do Douro envelhecem por alguns anos e ficam magníficos, vale a pena provar. Agora a gente vai para o sul de Portugal. Eu não podia deixar de falar da região do Alentejo. Fica abaixo do Rio Tejo, o principal rio de Portugal. O Alentejo é uma região muito quente que recebe influência mediterrânea.
Então os verões são quentes, dias e noites, né? Aliás, o pessoal da Alentejo gosta de dizer que lá eles têm duas estações bem definidas, o inverno e o inferno, porque o verão realmente é muito quente. Então as uvas, ó, amadurecem muito, principalmente as uvas tintas. Os vinhos vão ser bem alcoólicos, encorpados, explosivos aromaticamente, tá? A gente carrega geralmente... É um vinho que tem um aroma de geleia de fruta vermelha, com algo doce de canela, especiaria doce, bem gostoso, uma presença marcante em boca. Mas, como a gente tem uma planície com algumas ondulações, ou seja, a gente não tem nem continentalidade demais, nem altitude demais na maior parte do Alentejo, a gente está falando de vinhos que não vão ter uma acidez tão destacada. Então vão ser vinhos tintos mais macios. Geralmente não são vinhos de guarda. Não quer dizer que o Alentejo não faça vinhos de guarda, faz. Mas a média lá são vinhos que já nascem maduros para você provar com safras ainda jovens. Beleza? Uma dica que eu gosto muito de dar também, pessoal, olha só. Se você não tem vinho em casa, já é um erro, né? Porque quem gosta de vinho tem que ter vinho em casa para você pagar os melhores preços. Mas você não tem vinho e tá quebrado, tá quebrada. Quer ir agora no supermercado e comprar um vinho barato no supermercado? Quer arriscar? Arrisca num vinho do Alentejo. Seja vinho regional alentejano, seja vinho da DOC Alentejo. Por quê? Porque o Alentejo, ele tem uma produção com custos ligeiramente mais baixos. Por exemplo, como é uma planície, você consegue fazer colheita mecanizada, né? Isso reduz o custo de produção. E o mercado brasileiro é muito importante para o Alentejo. É o principal mercado de exportação do vinho alentejano. Então eles mandam muito volume e vinhos com bom custo-benefício. Então você encontra em qualquer supermercado vinhos muito legais. Isso não quer dizer que outras regiões do mundo não tenham vinhos baratos bons também, mas é mais arriscado. Um francês, um italiano, um chileno barato, eu prefiro arriscar no alentejano. E agora que eu já falei das principais regiões, eu deixei por último para a gente conversar sobre menções tradicionais. O que é isso? São palavrinhas que podem aparecer nos rótulos do vinho porque os vinhos cumpriram alguns requisitos de qualidade, beleza? A gente já vai entender isso melhor. Basicamente, a legislação portuguesa e a legislação nacional e das regiões, ela regulamenta uma série de palavras. Eu vou falar aqui das principais, as que são mais importantes. Então eu vou falar, ó, de vinho escolha, vinho superior, vinho colheita selecionada, reserva, grande reserva e vinho grande escolha, tá bom? E garrafeira, esqueci. Garrafeira também. Vamos lá então. O principal critério para os vinhos ganharem uma palavrinha dessa são as notas na comissão de degustação. Mas que nota é essa? Depois que um vinho regional ou um vinho DOC está pronto, ele é exposto por uma comissão regional, uma comissão de degustação, são pessoas eleitas, pessoas gabaritadas para provar aquele vinho, antes do vinho ser aprovado para ser vendido. Então essas pessoas vão dar uma nota para esse vinho. Dependendo da nota e dos critérios adicionais, os vinhos podem receber cada uma dessas palavrinhas. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Eu falei, né? Isso pode mudar de região para região. A legislação nacional de Portugal distribui o poder para as regiões vinícolas, para as 14 regiões vinícolas. Então pode mudar um pouquinho de região para região. Mas a espinha dorsal, o conceito macro, continua sendo o mesmo, tá? Então eu quero que vocês entendam, eu não quero que vocês decorem, mas para vocês entenderem eu tenho que dar um exemplo, e eu peguei o exemplo do regulamento da Comissão Vitivinícola do Alentejo, beleza? É uma comissão muito transparente que regulamenta a maior parte dessas palavras aí. Vamos lá, vamos começar. Vinho regional alentejano. Numa degustação, ele precisa alcançar 50 pontos de 100 para poder ser rotulado e lançado no mercado, sem nenhuma designação, sem palavra adicional nenhuma, tá bom? O vinho DOC Alentejo. Para ser lançado no mercado, ele precisa de uma pontuação mínima de 60 pontos. Então, 50 para o vinho regional, 60 para o DOC Alentejo. Tudo bem? Agora a gente vai para um primeiro patamar de notas onde os vinhos se destacaram. Eles não alcançam nem 50 nem 60. Seja vinho regional, seja vinho DOC, eles alcançam 65 pontos. O vinho pode ser rotulado como escolha. Esse termo é geralmente usado para vinhos mais frescos, vinhos mais leves, que não seguem outros padrões de qualidade, só a nota de destaque, tá? Ainda no padrão 65, vinho que alcançou 65 pontos, se ele tiver 1% a mais de álcool do que o limite legal, é um vinho superior. Ah, Diego, como assim 1% a mais de álcool? Pois é, vinho regional alentejano precisa ter no mínimo 11%, o tinto, tá? Então, se o vinho alcança a nota 65 de 100, e ele tem 12% de álcool, ele já pode ser rotulado como superior, tá? Pra mim é um critério bobo, mas pra que ele serve? É porque em Portugal a chaptalização é proibida, né? Você não pode adicionar açúcar de cana de beterraba antes da fermentação para o teor alcoólico disparar. Então todo o peteleco de álcool que o vinho ganha é natural da uva.
Então, aquele vinho tem mais álcool porque a uva amadureceu mais, tem mais açúcar. Se ela amadureceu mais, em tese, ela amadureceu melhor. Superior é um vinho que alcançou 65 pontos e tem 1% de álcool a mais, beleza? Ainda nos 65 pontos, a gente chega no colheita selecionada, que é um vinho que tem que ter 1% a mais de álcool e é um vinho que tem que ter o ano de colheita das uvas, é um vinho safrado, tá bom? Agora a gente pula para um segundo patamar de notas em destaque. Os vinhos alcançaram 70 pontos, ó, a pontuação já começa a ficar mais alta. A gente tem o vinho Grande Escolha. O Grande Escolha é um vinho que alcançou 70 pontos e ele é safrado, beleza? Nenhum outro requisito adicional, só tem que ter a safra. Então é um grande vinho, é um vinho com sabor apurado, é um vinho com destaque de aroma, mas é um vinho que pode ser consumido jovem, é um vinho fresco, não necessariamente é um vinho que passa por amadurecimento. Tranquilo? Depois disso a gente tem o Reserva, também com 70 pontos, mas nesse caso o vinho tem que ter 0,5% a mais de álcool do que o limite legal, o vinho tem que ser safrado e o vinho tem que ter estágio obrigatório no produtor antes de ser vendido. Se for vinho tinto, 12 meses. Se for vinho branco rosado, 6 meses. O que isso significa? Por que essa regra de estágio obrigatório? Pessoal, o produtor tem que fazer um vinho de mais qualidade, de características mais destacadas, para que ele possa vender, esperar um ano com ele guardar na adega e vender depois de um ano. Se esse vinho for ruim, meia boca, o vinho vai estragar, vai perder muitas características na adega dele e não vai conseguir vender um grande vinho depois. Então essa regra de estágio obrigatório, ela obriga o produtor a fazer um vinho com mais qualidade, tá bom? Ainda que na degustação ele tenha alcançado só os 70 pontos, que são os mesmos do Grande Escolha, por exemplo. E note uma coisa, aqui eu tô falando de 12 meses e 6 meses em qualquer recipiente. Pode ser tanque de inox, ovo de concreto, garrafa de vidro, não importa, tá? Não tem obrigação, aliás, de passagem por madeira. Alguns produtores passam por barril de carvalho? Passam. Então, quando você compara o Reserva espanhol, que é madeiradão, que é defumado, porque na Espanha existe a obrigação de passagem por madeira, o vinho português Reserva, geralmente ele é mais frutadão. Ele pode ter complexidade da madeira, mas ele geralmente é mais frutado e mais concentrado. Tranquilo? Acima disso a gente tem o Garrafeira, também com 70 pontos. O que é o vinho Garrafeira? Garrafeira é o vinho que tem que passar um estágio prolongado no produtor. Se ele for tinto, são 30 meses, sendo que desses 30 meses, 12 meses é em garrafa de vidro, tá? Os vinhos brancos e rosés, 12 meses, sendo que desses 12 meses, pelo menos 6 meses em garrafa de vidro. Ah, Diego, aqui a gente tem estabelecido que é o recipiente garrafa de vidro? Sim, nesse caso sim. E por que isso existe? Porque o Garrafeira é um vinho que já tem que nascer velho. Quando ele sai no mercado, ele já tem que ter aqueles aromas de evolução, aromas terciários, né, aromas de envelhecimento, que nascem com as reações químicas que acontecem dentro da garrafa quando o vinho está rolhado, pela microoxigenação que passa da rolha, tá? Então o Garrafeira tem essa exigência, é um vinho que já nasce velho, beleza? E por último, vocês estão vendo aí sim o vinho de mais destaque, é o Grande Reserva português, que precisa alcançar, seja ele DOC, seja ele vinho regional, 80 pontos de 100 na degustação com os especialistas. Pessoal, é um vinho com características muito distintas. E além disso, ele tem que ter 1% a mais de álcool, ele tem que ser safrado e ele tem um estágio mínimo obrigatório, se for tinto, de 24 meses, se for branco e rosé, de 12 meses. Mais uma vez, no caso do Grande Reserva, assim como Reserva, não há menção à madeira. Muitos produtores acabam passando o Grande Reserva por madeira também, mas, mais uma vez, quando você compara com os Grandes Reservas espanhóis, é bem diferente. Os Gran Reservas espanhóis, eles são defumados, são muito madeirudos, enquanto os Grandes Reservas portugueses geralmente são mais frutados, ainda que sejam vinhos muito concentrados, pesados e que durem anos na sua adega. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu sei que é mais denso, mas pra mim é uma honra falar de vinho em português. Eu, por mim, ficava 1 hora aqui falando, mas enfim... A produtora já fica me olhando de cara feia aqui para não fazer um longa-metragem. A questão toda é, pessoal, se você ficou com dúvida, deixe nos comentários, não esquece de deixar o like, a gente sempre responde todo mundo, beleza? No mais, um grande abraço para vocês, saúde e até a próxima. Cheers!